A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra da parte de Deus, um versículo bem conhecido. Eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração, amém? Vamos ver em Salmos, capítulo 23, versículo 1, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Quem é o teu pastor? É o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos, é o Deus grande, é o Deus do impossível, é o Deus de promessas, é o Deus de milagre, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, é aquele que vai batalhando ao teu favor, é aquele que vai na batalha e não deixa nenhum dos seus servos cair e ficar prostrado. Esse é o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor, Ele é o teu pastor. Então Deus, Ele te diz neste momento, nesta palavra, porque estás preocupado? Se tu tens um bom pastor, se tu tens um pastor maravilhoso, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que tira toda a aflição, aquele que tira toda a amargura, aquele que tira toda a tristeza, aquele que faz com que a decepção se transforme em alegria, aquele que tem poder para transformar a tua vida, é aquele que vai adiante, livrando os teus pés de tropeçar em pedra. Deus, Ele te diz: porque estás amargurado, porque estás preocupado, porque eu sou o teu pastor, o bom pastor, aquele que vem para reinar sobre a tua vida, aquele pelo qual você entregou a tua vida, aquele que faz com que os céus e a terra se movam, aquele que cala o vento, aquele que acaba com a angústia, aquele que acaba com toda a amargura do coração, aquele que acaba com o espírito de depressão, aquele que acaba com o espírito de morte, aquele que transforma, aquele que traz vida e vida em abundância. Esse é o teu pastor, é o Senhor Jesus que veio para trazer vida e vida em abundância. Mas quando as pessoas começam a ler este versículo, muitas pessoas não entendem, porque vivem uma vida de amargura, uma vida de tristeza, uma vida de aflição, e diz: mas eu sou de Deus, por que eu vivo assim? Às vezes as pessoas é preciso ter fé. Muitas pessoas estão com a fé abalada, muitas pessoas estão sem fé devido às tribulações, os problemas, às dificuldades, começam a ficar sem fé e acham que Deus não está com ele, mas Deus, Ele está batendo na porta. É preciso que você abra, é preciso que você queira ter uma vida diante de Deus. Muitas pessoas acham que uma vida diante de Deus, ser servo de Deus, é viver esbanjando dinheiro, é viver rico, é viver bem demais. É claro que Deus, Ele traz prosperidade, mas primeiro Deus, Ele vai mudar o ser, mas primeiro Deus, Ele vai mudar tudo que está dentro de você, sua maneira de agir, sua maneira de pensar. Primeiro Deus, Ele vai fazer um reboliço dentro do teu coração, dentro do teu pensamento, para que você esteja pronto para receber as bênçãos de Deus. E muitas pessoas, ao se deparar com este versículo, dizem: eu não estou vendo as coisas maravilhosas porque eu estou vivendo numa vida de fracasso. Mas escuta o que Deus, Ele te diz: ei, você não nasceu para viver numa vida de fracasso, você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas é preciso você crer, é preciso que você venha obedecer a palavra de Deus, é preciso que você venha esperar essa passagem do deserto para a vitória. É preciso que você tenha calma, é preciso que você venha entender que nós precisamos sim de uma mudança, e quando Deus, Ele entra em nosso ser, no nosso coração, Ele faz mudança, Ele vai tirando tudo aquilo que não agrada a Ele, e muitas pessoas não entendem porque estão passando pelo deserto, e Deus, Ele diz nesta palavra que nada te faltará, e aí as pessoas começam a ficar sem entender: como nada me faltará se eu estou no deserto? É preciso você esperar a passagem do deserto. Nenhum momento ruim é para sempre. Nada ruim é para sempre. Deus, Ele vai fazer um milagre, mas é preciso que você espere, é preciso que você seja paciente, é preciso que você fique calado nesse deserto, é preciso que você vá adiante, que você continue tendo fé em Deus e sabendo que o teu Redentor vive, é o Senhor Jesus que vem para trazer vida e vida em abundância, para que você venha alcançar o melhor de Deus. É preciso que venha entregar a tua vida ao Senhor
Senhor Jesus, é preciso que venha abrir mão do pecado, é preciso que venha abrir mão de tudo aquilo que não agrada a Deus, é preciso que venha obedecer a palavra de Deus. E mesmo algumas pessoas dizendo, mas eu obedeço a palavra de Deus, mas existem várias maneiras de Deus agir. Às vezes a pessoa realmente obedece a palavra de Deus, mas é preciso mudar algo, é preciso que aquela pessoa esteja totalmente preparado para receber a bênção. E este versículo quer dizer que quando nós temos o nosso Senhor Jesus como nosso pastor, nosso Senhor, de nada nós teremos falta, nós não iremos sentir falta de nada, mesmo vivendo em aflição, mesmo vivendo no deserto, mas não vai sentir falta de nada, porque Deus ele vai preencher este vazio que está no coração. Deus ele vai trazer vida para aqueles que estão mortos interiormente. Deus ele vai trazer alegria, Deus ele vai trazer felicidade. Aí explica porque muitas vezes existe ali um crente fiel a Deus que está passando pelo deserto, está passando por problemas, por aflições e ainda agradece a Deus pelo pouco que tem, porque de nada ele sente falta, porque ele tem o Senhor Jesus como seu pastor. É isso que esta palavra quer dizer, de nada você sentirá falta, mas buscai primeiramente o reino de Deus, para que as demais coisas venham a ser acrescentadas. Também é preciso que quando nós servimos a Deus, andar em obediência, mas também nos esforçar, lutar, para que a gente venha alcançar algo nesta vida, para que a gente venha alcançar um bem, para que a gente venha estar bem financeiramente. É preciso que a gente se esforce, é preciso que a gente trabalhe, é preciso que a gente venha nos esforçar, que a gente se levante da cadeira, que a gente vá adiante, porque o nosso Senhor Jesus, ele vem para trazer vida e vida em abundância, ele veio para trazer a nossa vida eterna, mas também Deus, ele vem para trazer as maravilhas, o que tem de melhor nessa terra para os seus filhos. Mas é preciso que a gente não venha murmurar, é preciso que a gente venha se calar, para que venha entender aquilo que Deus ele está tentando dizer ao nosso respeito. Nós temos que entender o que Deus ele quer dizer através da situação. Muitas vezes nós estamos andando realmente em retidão, mas Deus ele quer que a gente mude algo. Deus ele quer que a gente faça algo. Às vezes Deus ele quer que a gente faça alguma obra. Às vezes Deus ele está querendo chamar a nossa atenção para que a gente venha entender que nós somos pequenos e que nós precisamos de Deus, e que não basta só servir a Deus, mas basta a gente entender que precisa de Deus, porque muitas pessoas pensam que servir a Deus é só ir à igreja, mas não, nós temos que entender lá no nosso eu, no nosso coração, que nós precisamos de Deus para viver, amar a Deus em espírito e em verdade, não somente em ir à igreja e achar que já está amando a Deus em espírito e em verdade, mas é o seu eu, lá dentro de você, o seu coração tem que amar a Deus em espírito e em verdade. E é ali naquele deserto que Deus ele vai provar o ser humano, é ali naquele deserto que o ser humano vai dizer a Deus se realmente está amando a Deus, está servindo a Deus em espírito e em verdade, ou se está amando a Deus com interesse pelaquilo que Deus ele pode proporcionar. É ali naquele deserto, quando uma pessoa está no deserto e diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele vai me tirar desse deserto. É quando a fé prevalece, é que mostra que nós amamos a Deus em espírito e em verdade. Mas quando estamos no deserto e começamos a reclamar, Deus ele não se agrada. Então muitas vezes a pessoa está passando por um deserto para que Deus venha cuidar daquela pessoa, para que Deus venha mudar o eu, mudar o ego, aquilo que não está agradando a Deus. Não necessariamente um pecado, mas algo que não está agradando a Deus. E é ali que Deus, naquele deserto, está cuidando do ser humano, está ensinando ele ter mais fé em Deus, está ensinando ele a amar a Deus em espírito e em verdade. Por isso nós devemos simplesmente crer no Senhor Jesus e saber que mesmo em momentos difíceis, o nosso Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta, porque nós sabemos que quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus ele te diz através desta palavra, espera mais um pouco, me busca mais, porque as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. E por enquanto vai servindo, vai buscando, vai louvando, porque o Senhor
Senhor Jesus, ele tem vitória. Fica com esta palavra, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?